comunicação pública é um instrumento de interesse coletivo e que permite o fortalecimento da cidadania. Nessa área, o foco de todas as ações está no cidadão e em dar a este público, a esse stakeholder, um amplo acesso à informação e da melhor qualidade possível. Vamos entender melhor? E para tratar sobre esse compromisso extremamente importante com a população, a gente tem aqui no estúdio conosco Luiz Otávio Prates, secretário municipal de comunicação da Prefeitura de Porto Alegre. E quem vai conduzir o papo de hoje é o jornalista Maicon Bock, que já esteve aqui conosco, de volta ao Fala Mercado. O Maicon que passou aí pelo setor público, pelo setor privado, por veículos. E então, certamente tem bastante coisa para sabatinar o Luiz Otávio. E tem eu aqui fazendo os meus comentários, os meus pitacos, porque como vocês sabem, neste programa o protagonismo é do mercado. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, acho que primeiro secretário. Obrigado, Maicon, Márcia, prazer enorme estar aqui com vocês. Participando pela primeira vez do Fala Mercado. Do Fala Mercado, do né? Fala Mercado, não, já. Não pode dar spoiler porque ainda não foi pro ar. É verdade, é verdade. Mas prazer enorme estar com vocês, é sempre muito bom trocar, falar um pouquinho sobre comunicação pública, que é o nosso objetivo hoje aqui. Eu até brincava com o Maicon aqui nos bastidores, que se a gente conseguir vencer metade das perguntas aqui em 30 minutos já tá bom, porque do jeito que eu falo a gente pode ir até a... É verdade, tá juntando um trio bom aqui nessa verdade, mesa. É verdade. Bacana, e para mim, muito bacana estar aqui de novo, né, com o secretário, que eu admiro bastante, acompanho o trabalho de perto, com vocês, coletiva. Eu acho que é importante ter esse espaço, né, para a gente pensar e discutir as coisas do nosso mercado, né, que tem algumas particularidades, é bom a gente ter esse espaço. Vocês não chegaram a se cruzar na Critério, né, porque temos não, aqui um atual criteriano e um ex-criteriano. Exatamente. Tá bom, então só pra gente se situar aqui, pra depois não acharem que eu fico puxando o saco da Critério. Puxa só um pouquinho. Um pouquinho de leve. Não, mas eu saí antes de vir pro governo. Já faz mais tempo, né? Já, mas eu te conheci lá na Critério, né? Na Critério. Época, 2 anos e meio que eu saí, considerando, já estamos com 2 anos e meio, um pouquinho mais de governo. E aí eu iniciei como chefe de gabinete de Secretaria de Planejamento. Saí de lá para esta missão. E aí vinha me tornar, 6 meses depois, secretário de comunicação, com convite na época do prefeito, capitaneado também pelo Flávio, ex-secretário, que quis sair. Flávio Dutra, que já esteve também nos nossos programas. E completei 2 anos de secretário agora, no mês de julho. Maravilhoso. Maicon, agora sim, tudo contigo. Fica à vontade. Pois é, eu acho que a gente pode começar falando, né, já que o assunto é comunicação pública, quais são os desafios, né? Tá 2 anos aí no cargo, quais são os desafios de ser secretário de comunicação de uma cidade com o porte de Porto Alegre, né? 10ª maior cidade do país, né? Uma cidade que tem todo um histórico, assim, importante, né? De relevância no país. Como é que tá sendo a experiência? Desculpa. Eu vou começar já interferindo. Claro, óbvio. Até porque o Luiz Otávio não é cidadão porto-alegrense, né? Ele adotou Porto Alegre, então veio de Santa Maria, do Alegrete, Santa Maria. Do Alegrete para Santa Maria, Santa Maria para Porto Alegre. Pra quem quiser conferir, inclusive, já vou aproveitar. Tá no perfil que eu tive a honra de assinar o perfil do Luiz, então por isso eu lembro bem da história dele. E aliás, a gente pode contar, foi umas 2 horas de conversa. Verdade. Mais ou menos, para contar toda a história, né, Márcia? Mas acho interessante porque o Luiz Otávio tem, então, essa coisa de quem vem, quem falou do porte de Porto Alegre, acho super interessante. Não, sem dúvida. É um desafio enorme, né, Maicon, Márcia, porque eu conduzi a comunicação da Prefeitura de Santa Maria por um período, na gestão do ex-prefeito Schirmer, né, e aí ele me convidou para vir para a Secretaria de Segurança no Estado. Só que ser secretário de Porto Alegre é um desafio muito maior. Obviamente que Santa Maria é uma cidade relevante, uma cidade centro do estado, né? A 5ª maior cidade do Rio Grande do Sul. Mas quando tu sai de uma cidade como Santa Maria, com 300 mil habitantes, com um perfil econômico diverso de Porto Alegre, tu chega numa capital com 1,5 milhão praticamente de cidadãos, né? Com um processo de comunicação pública diferente. Uma cidade que tem as suas nuances políticas que tem que ser consideradas dentro desse processo, diferentes de uma cidade interior, o desafio é redobrado. Não sei nem se na época eu tinha dimensão, para ser bem honesto com vocês. Mas topei o desafio porque, como diz no Alegrete, não me mexo pro desafio, né? Márcio e Michael. Não me mexei pro desafio e topei. Eu achei que, obviamente, com muita ajuda, né? O próprio prefeito dando muito respaldo ao trabalho, muita guarida ao trabalho. A ajuda do time que eu herdei do Flávio,
A gente fez mudanças aqui e acolá, é verdade. Reforçamos, criamos musculatura na equipe. Eu acho que todo esse processo de 2 anos para cá, desde que eu herdei, não me atrevo a falar pelo Flávio nos primeiros 6 meses do governo, mas digo por mim, a gente conseguiu crescer muito. Muito, assim, em termos de musculatura, de time, de organização, de perfil de profissionais que a gente busca, porque a gente foi ao mercado também, fazer reposições para as perdas que a gente vai tendo no processo, eventualmente substituições quando a gente identifica a necessidade de fazer algumas cirurgias, seja numa secretaria X, Y, Z. E eu vou retratar esse desafio só falando da questão de estrutura, né, Maicon? Santa Maria, a equipe da prefeitura, de comunicação da prefeitura, era resumida em 8 a 10 pessoas, dentro de uma estrutura centralizada na Secretaria de Comunicação. Aqui não. Aqui eu tenho uma Secretaria de Comunicação e todas as demais secretarias têm profissionais de comunicação. Então, a gente tem um modelo descentralizado. Isso faz com que a gente tenha mais fluidez. Obviamente que as cobranças são muito maiores. O centro político e econômico do Estado está aqui. Os principais veículos de comunicação estão aqui. A cobertura tem outro peso e outro tamanho. Então, obviamente que facilita, e eu acho que não teria como ser diferente numa cidade como Porto de Porto Alegre, não ter este modelo descentralizado, onde as secretarias têm suas próprias assessorias. Até porque tem muitas secretarias que não ficam todas juntas, né? Elas são espalhadas pela cidade. A maior parte delas, eu já te digo, né, Maicon, embora o nosso esforço, né, recentemente com o Centro Administrativo Municipal, mantendo o prédio ali na José Montauri, na Siqueira Campos, mas a Secretaria de Saúde não fica no mesmo espaço, a Secretaria de Segurança não fica no mesmo espaço, a da Educação, e assim eu poderia nominar outras secretarias importantes que não estão no mesmo espaço físico. O que, obviamente, precisamos daí cada vez mais o alinhamento, e essa é uma expressão que eu digo internamente muito, com os profissionais de comunicação das pontas, que eles invariavelmente acabam remetendo os processos para a gente na centralizada, né, da comunicação do governo, mas que também o fato deles estarem na ponta subsidiando seus secretários, muitas vezes umas equipes um pouquinho maiores do que as outras, o demais, Secretaria de Saúde, são órgãos, secretarias maiores que demandam mais estrutura, eles têm uma equipe um pouquinho mais robusta. Outras secretarias menores, obviamente, têm uma estrutura de comunicação um pouco menor. Claro que cada um na sua proporção e sua responsabilidade de entrega pública, né? Então, se eu pudesse resumir um pouquinho o desafio, está nessa estrutura. Hoje gerencio, para ter uma ideia, falei de 8 a 10 pessoas em Santa Maria, hoje a gente está falando de 80 pessoas em Porto Alegre. No total, considerando apenas um todos. zero, que um zero, né? É pouca coisa, né? Então muda-se 10 vezes mais o número de profissionais, né? Se a gente comparar até com os principais veículos de comunicação do Estado, muito mais são gente. muito poucos que têm mais do que 80 pessoas numa redação, né? Claro. Então imagina... E, claro, o perfil mudou, né, gente? A gente poderia fazer um programa inteiro falando do que mudou da comunicação para cá, de 5, 8, 10 anos para cá. De quando eu fui secretário em Santa Maria para quando para o momento atual que eu sou secretário em Porto Alegre. Se tu pegar, as redes sociais cresceram muito. Hoje não tem entrega de comunicação pública se não tiver rede social fortalecida. Por consequência, eu preciso ter uma estrutura audiovisual muito mais sólida, uma equipe de fotografia muito mais sólida e mais forte, que até então eu não tinha necessidade. Rede social não é só publicar a rede social. Tem o relacionamento com as pessoas, tem a produção audiovisual, o Reels, o Shorts, o card para rede. Isso eu preciso ter gente, eu preciso ter time fazendo todo esse trabalho que muitas mudou vezes... em 5 anos mesmo, né, cara? Mudou muito. O cenário. Muito. E aí o pessoal pensa, ter 80 pessoas fazendo comunicação pública na prefeitura de Porto Alegre é pouco ou é muito? A rigor, se a gente analisar pela demanda, não é um número muito expressivo. Divide pelo número de secretarias, né, e cada um com a Isso. sua particularidade, né? Exato, nós temos aí hoje entre 25 a 30 secretarias e órgãos de governo com estrutura. Então, tu coloca 1 a 2 profissionais, eu já estou falando de 50 pessoas a 60 pessoas. Claro. A minha equipe diretamente são 30 pessoas. Né? E para quê? Para produzir conteúdos audiovisuais, redes sociais, atender as demandas da imprensa, que são cada vez mais crescentes, até pelo reflexo, né, que a própria pandemia trouxe, as estruturas das redações vêm reduzindo, então os veículos vêm consumindo muito mais conteúdo produzido nas assessorias de comunicação do que há 5 anos atrás, por exemplo. Né? Então, isso também amplia a nossa responsabilidade com a informação, com a transparência, com a correção, com a verdade.
né? E isso é talvez um dos desafios, respondendo a pergunta que a gente enxerga hoje. Eu que saí de veículos em 2020 e migrei para comunicação pública por um tempo, e agora estou de novo na comunicação privada, né, na corporativa, eu observo muito isso, como as assessorias estão precisando do conteúdo como os veículos estão precisando do conteúdo das assessorias, né? Porque é menos gente, então eu observo, eu trabalhei no Metro Jornal, que tinha uma estrutura muito pequena, né? E o que a gente fazia? Aliás, lamentei muito o fechamento, que eu adorava, né? Achava um jornal espetacular. Mas o que a gente fazia? A estrutura era muito pequena, tinha um compartilhamento de conteúdo com outras cidades do Brasil, mas a gente, assim, focava em alguns assuntos prioritários do dia, investia nossos esforços ali, e o restante a gente precisava contar muito com o material de assessorias, principalmente a prefeitura, né? Com certeza. Já que o veículo era focado na cidade. E a prefeitura é uma grande geradora de informações. Total. Né? Talvez, me atrevo a dizer que, se não a principal, uma das principais do estado é a prefeitura de Porto Alegre. Sem dúvida. Né? Aí a gente pode equiparar talvez o governo do estado, dada a sua relevância também, mas a prefeitura de Porto Alegre é um dos principais players dentro desse processo todo, né? E isso tem que ser muito levado em consideração, sobretudo, e é uma questão que eu bato muito internamente, é o alinhamento com as pontas. Quando eu digo as pontas, são os órgãos e as secretarias de governo. A gente tem que ter esse alinhamento fino. Por quê? Porque a gente tem muita responsabilidade naquilo que a gente coloca pra rua. E eu sou, o prefeito brincava comigo, radical da cautela. Eu prefiro, espera, segura, vamos checar bem, vamos organizar bem, vamos sentar. Se tiver que demorar mais um pouquinho para dar uma resposta para um veículo, mas que seja uma resposta assertiva e bem checada, nós vamos esperar. E é uma responsabilidade enorme, enorme. E é uma cobrança que eu faço todos os dias no meu time, assim. E obviamente já está muito aculturado, acho que a gente conseguiu nesse período de 2 anos introjetar muito isso. Que óbvio, já vem da formação do profissional, né? A checagem, a apuração, isso aí já é da formação. O jornalista, estando nos veículos ou nas assessorias, eu acho que a gente tem um compromisso com a verdade, né? Com a informação. Total, isso vai no nosso juramento, exatamente, né? Claro, Trabalhar então com a verdade. Não muda, né? Exato. Nada mais do que a verdade. E eu acho muito interessante para a gente que teve essa experiência, né, Michael? Também trabalhei com assessoria de imprensa e comunicação corporativa durante alguns anos e como veículo já há bastante tempo. Mas, inclusive, se esses agentes percebessem e aceitassem o quanto eles se retroalimentam, né? O quanto a gente precisa um do outro, o trabalho de ambos esses lados do balcão seria bem facilitado, né? Porque o veículo não tem mais não tem mais não, mas cada vez tem menos estrutura de capital humano. Com certeza. Para produzir. E cada vez mais, então, as assessorias precisam suprir isso, né? Porque, e essa relação sendo saudável, ela é boa para todo mundo, né? É isso que a gente batalha muito internamente. Porque, assim, tem o aspecto das redes, é um trabalho muito bem feito lá, sem falsa modéstia, pelo time que a gente capitaneia, sim. Mas tem o relacionamento com os veículos, que para mim é, ainda assim, carro-chefe na nossa atividade. E eu vou contar rapidinho um milagre, mas não vou contar o santo para não expor. Mas foi uma história bem bacana, assim. Quando o Flávio saiu e eu entrei, nós fizemos uma rodada em todos os veículos do Rio Grande do Sul, né? Os principais, obviamente, né? Todos os grupos. E teve um diretor de um veículo, que já não é mais diretor desse veículo, ele disse assim: Luiz, eu só queria te dar parabéns. Mas eu tô chegando agora, parabéns como? Não, parabéns. Ainda não porque fiz nada. Tu tá entrando num time que tem uma produção fotográfica espetacular. O que eu consumo aqui no meu veículo, de melhor qualidade, é o que vem muitas vezes da assessoria. Não só foto, vídeo, link imprensa que a gente faz, então a gente gera conteúdo e distribui vídeo para TV. Então, o nosso conteúdo produzido dentro de casa, muitas vezes é subsídio para os veículos, para as TVs, para os jornais, eventualmente para as rádios hoje, que estão cada vez mais se modernizando com veículos online, né? Pega lá, GZH é um exemplo, tu tem lá o Correio Guaíba também, se modernizando nesse processo, Band, etc. Mas eu fiquei muito surpreso com aquele depoimento, porque já era um diretor que eu já conhecia de longa data, que ele já me deu parabéns antecipadamente, porque realmente o produto que é produzido é ótimo, né? Na Prefeitura de Porto Alegre, em termos de produção audiovisual, era extremamente elogiado. E eu suponho que consumido. Tu teve a responsabilidade de manter essa régua, né? Manter esse padrão, sem porque dúvida, Márcia. tu já chega recebendo um elogio que nem é construção tua. Exato. Né? E eu falo porque eu passo muito por isso, a gente sempre conta essa história do Coletiva, de que eu sempre tive compromisso com os meus fundadores
de manter a régua lá em cima, né? Então, Claro. assim, é ótimo, vem com uma credibilidade incrível, mas a reboque disso vem um nível de responsabilidade gigantesco. E isso ficou muito notório ali e se refletiu muito pelo período pandêmico. Por quê? Porque os veículos, por si só, já têm as redações mais enxugadas. Naquele momento não podiam ir às ruas. Eles se ancoravam muito, se escoravam, de certa forma, não pejorativamente falando, né, a expressão, mas escoravam muito no conteúdo produzido pela assessoria. Então, isso se refletiu nesse tipo de percepção dos veículos, né? E naquela época, eu digo que eu tinha metade da equipe que eu tenho hoje. De 2 anos para cá, o prefeito nos olhou para esse setor e disse, não, eu vou fortalecer. E me deu mais profissionais para a gente trabalhar. Então, sem falsa modéstia, acho que já era muito boa a produção audiovisual, ela ficou melhor no momento que a gente agregou mais profissionais. Tu falaste sobre o prefeito Melo, né? Como é que é a relação dele com a equipe de comunicação, contigo, né? Que é o líder, né, dessa equipe, assim. O que ele influencia, o que ele participa, o que ele nem toma ciência, assim. Como é que é o dia a dia? O Melo é um cara muito bom de trabalhar. Primeira questão, assim, que eu sempre gosto de dizer isso. Ele é muito cobrador, como o prefeito tem que ser. Cobra resultado, cobra entrega, não só de mim, como de todos os secretários dele. Ele é um perfil simples de trabalhar, ele cobra, mas ele ouve. E se a gente pondera e a gente faz um enfrentamento, entre aspas, de debates, bons debates, uma sustentação, e eu sempre digo para ele, prefeito, eu sou pago para dizer o que eu penso. Agora, a decisão é sua, né? Muitas vezes ele segue aquela orientação que a gente dá ou discute. Outras vezes eles, não, eu não quero esse caminho, eu quero aquele, tudo certo. E a gente tem a obrigação de seguir. Mas o prefeito tem muita abertura para o diálogo, para a construção, para ouvir, humildade em reconhecer eventualmente quando aqui a colar ele acha que não foi bem, quando ele toma uma decisão aqui eventualmente equivocada, que é do jogo, somos humanos, né? Eu tomo frequentemente. Ele também está nessa posição de decidir, né? Tem Tá que na tomar decisão e às vezes Exato. acerta, às vezes não, né? Exato. E isso, invariavelmente, os atos de gestão, eles se refletem na comunicação. Então, eu sempre digo isso, a gente sempre discute muito isso. Olha, esse ato de gestão vai ter esta consequência na comunicação. Então, a minha função, e não só a minha, do time que está mais próximo dele, sobretudo a equipe do gabinete de prefeito, da comunicação ali, tem hoje a Carol, a Bianca, a Manuela, o Gonçalo, o time todo ali, tenho muito esse papel de também fazer esse enfrentamento, de estar nas ações, nas agendas de gestão, para a gente medir as consequências de comunicação que elas vão trazer. E o prefeito tem muita abertura para isso. Então ele nos chama muito, nos ouve muito e muitas vezes decide também com base nas nossas percepções em algumas questões. Óbvio, ele é o prefeito, foi eleito para isso. Sim, mas já deve ter acontecido a situação do eu avisei, né? Faz parte, Faz né? parte, Como tu disseste, é do ser humano que pode tomar decisões erradas ou não, mas eu suponho que já tenha acontecido, assim, tu dá uma orientação, né? A comunicação dá uma orientação. E a pessoa, seja prefeito, seja o secretário, os gabinetes, enfim, não quero ir por esse lado, eu quero ir pelo outro. Mas sabe que é isso. a equipe avisou. Eu também já trabalhei com uma prefeita, né, de Novo Hamburgo, a Fátima Daut, e também às vezes acontece o contrário, às vezes a gente sugere uma coisa, a prefeita decide outra e no fim a gente vê que foi o melhor. Claro, com certeza. Também. A gente não acerta todas. Ninguém é dono da verdade, né? Ninguém tem a verdade absoluta sobre nada, né? Não deveria se achar, pelo menos, né? Dono da verdade. Só que o nosso papel é isso, é trazer fazer muito o advogado diabo, né? Trazer todas as nuances daquele assunto, discutir. Eu gosto muito de dizer no jornalismo, a gente fala espancar a pauta, né? Então, vamos espancar esse assunto aqui até a gente espremer tudo que a gente pode tirar dele para saber se o resultado do ponto de vista da comunicação vai ser efetivo ou não. E o prefeito tem muita essa abertura. E ele entende comunicação e ele ouve muito a gente, né? E ele tem esse perfil dele que vocês acompanham nas redes, vocês acompanham no dia a dia, que é um cara simples, de fala leve, de reconhecer os problemas, de assumir os problemas, de enfrentar os problemas. Isso para a comunicação é maravilhoso. Maravilhoso. Porque é sempre que eu digo, né? Vou dar um exemplo aqui que eu nem gosto de falar em crise, mas é um exemplo. Crise da educação, vocês devem ter acompanhado. Nós tivemos problemas de logística, distribuição de materiais. O que o prefeito fez? Reconheceu o problema. Outro poderia dizer, não, isso aqui a imprensa é contra mim. Porque às vezes é o discurso fácil, né? Não, o veículo X está contra mim, não gosta de mim, ou está colunhado com um conluio com outro grupo político, grupo e etc. O prefeito não. Olha, temos problema sim na distribuição, foi identificado, enfrentou o problema e apresentou soluções. Não crucificou A, B, C, D ou E.
Não, ele simplesmente assumiu os problemas de gestão. Que, obviamente, problemas de gestão que foram, como consequência, impactados na imagem pública. E isso é que a gente tem que sempre ter plena ciência de que quando a gente enfrenta na gestão, ela tem consequências na comunicação, para o bem ou para o mal. Neste caso, na minha avaliação, acho que ele agiu muito bem em reconhecer os problemas e buscar soluções. E esse é o jeito do Mello. Ele enfrenta, ele vai para a linha de frente. Se ele tiver que pegar o telefone aqui e ligar para quem quer que seja, ele vai pegar o telefone, vai ligar, vai marcar uma reunião, vai resolver. Então esse é o modo de conduzir dele, da gestão, que nos traz benefícios na boa expressão para a comunicação. Eu queria saber um pouquinho, né? Hoje a gente tem as redes sociais muito disseminadas e as pessoas estão muito próximas dos governos e dos governantes. Chega direto ali, né? Um canal direto. De que forma que vocês usam, né, as redes sociais para também monitorar como é que está a aprovação do governo ou até para melhorar, digamos assim, processos, não apenas na comunicação, mas assim... Da gestão. Exatamente. Como é que funciona isso? As redes sociais são um termômetro muito importante para a gente. Não que a gente se fie absolutamente nas redes, porque, obviamente, a gente tem que saber fazer o filtro. O Kleber que diz, né, está certamente nos assistindo agora, que isso eu puxo de uma palestra dele, que lá atrás, e realmente na época dele, na minha também, a gente estudava que tinha poucos emissores e muitos receptores de informação, né? Poucos falavam e muitos ouviam. As redes sociais democratizaram a informação, pluralizaram, inclusive. E isso faz com que as pessoas hoje cobrem o prefeito diretamente na rede. E o prefeito não se furta de responder. A gente tira muito termômetro por ali, respondendo objetivamente. Por quê? Porque às vezes tu tem os canais, os instrumentos, né? Os canais de acesso, 156, 156 mais POA, o ESIC, a Lei de Acesso à Informação, nós temos muitos canais de entrada. Os vereadores que demandam muito por pedido de informações, etc e tal. As redes sociais viraram, que a gente brinca lá na prefeitura, um 56 paralelo. Certamente. O cara entra no 56, tem o protocolo, mas ele também entra no Facebook, no Instagram, no Twitter, no vai Threads. direto lá nas redes e não faz o protocolo pelo caminho, né? Reclama Reclama do buraco na rua. Mais comum, inclusive, né? Do que... Reclama do buraco, bota uma foto, mas não liga para a prefeitura, não avisa, né? A gente tira termômetro por aí, sabe? Então, muitas vezes tem um assunto que a imprensa pauta que não vem para a rede. Ou assuntos que vêm para a rede e que a imprensa não pautou ou vai pautar 2, 3 dias depois. Então, ela também nos ajuda do ponto de vista da gestão. Toda e qualquer crítica, quando ela vem racional, crítica responsável, não ideológica, não a crítica pela crítica. E a gente tem que ter essa capacidade de fazer essa leitura e entender... Separar o joio do trigo, né? O famoso. Para a gente saber até que ponto aquela crítica ela tem fundamento ou não e investigar. E o prefeito consome muito isso. Então, e a gente monitora e diz, prefeito, esse assunto aqui está pegando. Vou dar um outro exemplo de crise, que a gente vive de crise, é o lixo. A gente teve um problema na coleta com a empresa, rompemos o contrato, estamos numa emergencial, tivemos capas de jornais, dias depois do problema aparecer nas redes sociais da prefeitura. Claro. Então, a gente antecipadamente começou a tratar do assunto. Então, elas nos dão termômetro. Mas é claro que sozinhas elas não guiam a gestão, né? Então, a gente tem pesquisas de opinião, que frequentemente são realizadas pelo governo, para entender se aquele rumo que o governo está tomando, na avaliação da população, é o mais adequado ou não. Então, a gente se mune de muitos instrumentos para poder gerir a prefeitura, né? E o prefeito, obviamente. Então, hoje lá tem dashboards na sala de gestão do prefeito, com escolas, com vagas em creches, com postos de saúde, filas em postos, por exemplo, ou mutirões de cirurgias aqui e acolá, eletivas ou não. A gente tem lá a questão do lixo, tem todo o monitoramento da prefeitura, que é a Secretaria de Gestão de Projetos e Modernização que faz. Então, são muitos os instrumentos. A rede social é mais um deles. Né? E aí eu acho que a contribuição que a comunicação também pode dar nesse processo. Sem dúvida. Claro. E além da leitura, né? Assim, claro. desse termômetro. Porque esse termômetro, ainda que tu use muito exemplo de crise, porque a prefeitura, e assim como o governo,
vive, como tu disseste Claro. muito bem, vive de crise. E tem as artificiais também, né? Da É. oposição, É, né? Que vai exato. lá, Não, então... tem que ter As um- ondas Aham, surfadas, né? exatamente. Mas para as questões positivas também, Com né? certeza. Poder saber onde tá legal, onde tá bacana, o que explorar do ponto de vista de comunicação. Com certeza. Eu lembro que houve um tempo em que se falava muito na questão da comunicação corporativa, que era assim, para cada notícia ruim, a gente precisa produzir 3 notícias boas, né? Mais ou menos uma métrica, assim. Sim. Então, acho que pro bem e pro mal, né? Claro, com toda Até certeza. porque a gente tem essa questão, né? Acho que precisa ser reconhecido que o Melo tá aí carregando um título interessante de alguém que tá cuidando da cidade, né? Essa é uma grande fortaleza da gestão, uma grande marca da gestão, é o cuidado com a cidade, né? E isso, inclusive, se reflete em comunicação, né, Márcia? Mas é isso, é encontrar nessas medições que o Maicon citou, de como monitorar isso, é também poder surfar nessas Com ondas. certeza. De saber positivamente, exato, de saber onde explorar melhor do ponto de vista de comunicação. Um governo é feito por marcas. A gente tem várias marcas no governo. A Cuidados com a Cidade é uma delas. Hoje a gente tem uma cidade com asfalto bem cuidado, a grama bem cortada, os parques limpos, o recolhimento do lixo, salvo essa exceção dos problemas que nós tivemos do recolhimento, sempre foi uma marca positiva. Porque Coleta seletiva coleta também, né? seletiva, separação do lixo. Então nós temos boas marcas do Cuidado com a Cidade que se reflete no nosso movimento A Gente Vive, A Gente Cuida, que é a linha mestre de comunicação do governo. Tudo a gente empacota, e é uma outra expressão que eu uso muito lá dentro da prefeitura, para dar esses vernizes de comunicação, como A Gente Vive, A Gente Cuida. Então, essa é uma marca irrefutável do prefeito. Assim como nós temos outras marcas do prefeito. As obras. Prefeito, gostemos ou não, nós temos obras de 2014 da Copa ainda em Porto Alegre. Ou seja, 10 anos praticamente, e nós vamos concluir. Faltam 2, Severo Dúlios e Tronco. São obras que o Melo vai concluir. Já concluiu outras 2 ou 3 desde o início da gestão. Trincheira da Ceará, se não me falha a memória, Anitta, etc e tal. Né? Então, nós vamos lá, entregando a Severo Dúlios e entregando a Tronco, a gente fecha o capítulo Copa do Mundo 2014. A gente E já as está indo obras para começaram muito antes da Copa, né? muito antes da Copa. Então, Os 2020. buracos 14, foram abertos. 9, gente, por nós estamos ali, falando né? de 14, 18, 22, 26, próxima Copa. Nós vamos para a terceira Copa e as obras da Copa no Brasil não foram Sim, concluídas aqui claro. em Porto Alegre. Por 1000 razões, 1000 problemas. Não estou aqui para olhar para o passado, nem é esse meu objetivo. Mas, invariavelmente, vai ser uma marca. Nós vamos fechar esse capítulo. Luiz E Otávio, outras várias. tu falaste muito sobre a marca Porto Alegre também, né? As marcas da gestão. Eu sempre considero muito na comunicação pública que, além da transparência com a comunidade e de divulgar as ações do governo, a comunicação pública ajuda a criar a marca de Porto Alegre. Com certeza. Tanto para quem mora na cidade, para os turistas, né, e para investidores. Como é que vocês trabalham isso? Porque eu acho que a comunicação pública, ela tem um papel muito importante, sabe? Pra De- fora dos limites de Porto Alegre, Quem né? é que não Legal. é turista que não olha o site da prefeitura antes de ir para um Aham, lugar diferente perfeito. para buscar informações turísticas, onde, sabe? Sabe que nós temos várias iniciativas nesse sentido, tá? E eu acho que esses 2 anos fizeram com que a gente avançasse muito, mas longe da necessidade. Porto Alegre, notadamente, sempre foi um destino turístico para negócios, Eventos, né? Eventos, de congressos. várias profissões, né? congressos médicos, da área da saúde, business, né? Mas na avaliação interna nossa, nunca se tornou efetivamente um espaço turístico de lazer e gastronomia, embora a gente tenha uma gastronomia maravilhosa. Eu acho que o olhar para o Rio, a Orla 1, o Embarcadero, a Orla 3, futuramente, Deus O Muro queira, da Mauá. o Muro da Mauá, futuramente, Deus queira, a Orla 2, estão fazendo esse perfil mudar. Porque nós temos hoje 10 parques, Parque do Pontal, aliás, que eu fui conhecer, confesso, há pouco tempo. Não né? fui ainda. Vai que vale a Que pena. Tá lindo. inclusive, não, eu moro na Zona Sul, né? O que é uma vergonha não ter conhecido ainda. Vale a pena, vai que vale a pena. Tá. Então, eu vou. assim, a gente tem 10 parques na cidade, a gente tem 700 praças na cidade, a gente tem hoje uma orla revitalizada que é um fenômeno, de atração turística, e Porto Alegre precisa se vender melhor. E é isso que eu batalho lá dentro. Então, tem algumas iniciativas que foram realizadas. Justiça Se Faça desde o governo anterior, veio um processo junto ao Sebrae do Plano de Marketing do Turismo,
que está em curso, está acontecendo. Tem algumas iniciativas bacanas. Tem também o nosso processo de Place Branding, que é a marca de Porto Alegre, Sim. que emergiu da sociedade a partir de uma iniciativa da B-Design, na época que o Pacto Alegre depois se somou, e a prefeitura, desde que eu assumi pelo menos, eu falo por mim, entrou com muita força. Hoje o pessoal brinca no Pacto Alegre que eu sou embaixador da marca, pelo poder público. Por quê? Porque a gente está fazendo a nossa parte no intuito de incentivar e fomentar esse processo de Place Branding que é extremamente relevante para a consolidação de uma capital turística, como a gente efetivamente quer. E tem outras iniciativas que a gente está também desenhando, e uma delas diz respeito ao legislativo. E eu vou contar para vocês. Porto Alegre talvez seja a única cidade que eu tenha conhecimento. Das capitais eu tenho absoluta certeza que é a única. E se alguma capital estiver nos assistindo, que me corrija. Que não permite investimentos de publicidade fora do perímetro de Porto Alegre, para além do turismo. Já falamos bastante sobre isso, né? Nós temos uma exceção para o turismo, mas a linha do turismo para qualquer outra temática é muito tênue. Hoje eu não posso, por exemplo, mostrar para o empreendedor de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Curitiba, via por meio da publicidade, que não necessariamente é o anúncio na TV, no jornal ou na rádio. Muitas vezes é o impulsionamento de rede social. Eu quero geolocalizar para São Paulo, mostrar que aqui em Porto Alegre eu abro um negócio em 10 minutos. Eu quero mostrar que aqui eu tenho isenção de alvará para determinadas atividades econômicas. Mão que eu de reduzi obra 30 qualificada, né? Isso, que eu Várias reduzi coisas. 35 atividades de SSQN, por exemplo. Que eu tenho uma mão de obra qualificada com universidades, com ecossistema de inovação pujante. Eu não posso. Porque a lei orgânica do município, artigo 125, parágrafo 1º, veda publicidade fora do perímetro de Porto Alegre. Isso está na Câmara, foi uma iniciativa que nós tomamos de derrubar esta vedação. E não é para o secretário XYZ, governo XYZ, fazer mídia em veículos nacionais. Não, é para a gente ter a liberdade de usar os instrumentos que estão à disposição da comunicação para fora do Estado. Hoje eu não posso fazer, por exemplo, um frontlight, um outdoor, qualquer em pena digital em Gramado. Ou na Rota Porto Alegre Gramado. Por quê? Porque eu estou indo para fora do E a gente perímetro aqui de Porto passa Alegre. por Porto Alegre pelas ruas, como a gente vê propaganda do Uruguai, por exemplo, né? Muito, Tipo, muito. outro país, eles Total, estão aqui. Ou total. seja, eles estão captando os nossos turistas. Exatamente. E nós não estamos Não podemos conseguindo, na captar mesma os medida, Sim. captar os de Claro. lá. Porque a linha é muito tênue quando a gente fala de turismo. Eu vou lembrar, antes da gente dar continuidade, eu vou lembrar quem chegou até aqui que este é um programa oferecido pela Vero. A Vero tem taxas sob medida e máquina grátis. A Vero cabe no seu bolso, a Vero é mais negócio, peça a sua proposta. Agora pode continuar. Nosso parceiro, vamos lá, não podemos Vamos esquecer, valorizar. né? Nossa marca daqui, aliás. A né? nossa marca daqui, um super anunciante, inclusive, um Legal. super parceiro. Beijo, Amanda. Eu queria saber um pouquinho, assim, tu sempre teve a tua trajetória nas assessorias de imprensa da vida, né? A trajetória mais no poder público, né? Como é que tu vê isso de não ter essa experiência nos veículos, né? O que tu acha que te impacta? Se tu sente falta de ter tido essa experiência lá atrás, Ou para quer ter entender ainda, né? hoje? É, exatamente. É Um jovem, né? É. 34 anos. Ai, 34. gente, é um Beira de menino. 35. É um menino. Tu acha Eu que, comecei muito cedo. Eu engano bem, eu engano bem. mas tu acha que faz falta na tua trajetória essa experiência, assim, pro dia a dia mesmo, na prática? Olha, falta sempre faz, porque eu acho que a gente tem que experimentar de um tudo na nossa profissão, né? Mas eu me forjei na assessoria desde o início. Na faculdade eu estagiei em rádio, lá em Santa Maria, Rádio Santa Marense. Depois na TV Unifra, que era a faculdade na qual eu me formei, que hoje é a Universidade Franciscana, hoje na época era Centro Universitário Franciscano. E dali eu tive um convite do prefeito Schirmer, à época, para ir para a prefeitura mesmo ainda não formado. E fui lá por volta do 6º para 7º semestre, e de lá para cá minha vida veio em assessoria. Trabalhei em agência de propaganda com comunicação integrada, na Associação de Jovens Empreendedores Santa Maria na época também, ainda que eu estava na faculdade, antes de ir para a prefeitura. Mas eu acabei me forjando na assessoria, né? Não vou dizer que não sinto falta ou não gostaria de experimentar, talvez. Mas a minha vida foi rumando de tal forma para assessoria, e hoje
vou ser bem honesto com vocês, eu sinto muita falta de escrever, por exemplo. Mas a minha função de secretário não me permite, não me dá mais tempo. Não me dá E eu mais sempre tempo. gostei muito de escrever. Eu Tanto digo que uma das muito minhas, isso também. uma das minhas felicidades, assim, quando eu fui para Critério, era justamente naquele período que eu tinha saído da Secretaria de Segurança, que eu tinha uma equipe também robusta do Estado na época, também escrevia pouco. E aí fui para a Assembleia, daí um outro ritmo, fiquei 6 meses, mas eu fui para Critério e aí a produção textual era enorme, eram muitos clientes para atender, muito artigo para produzir, release para produzir e tal. E hoje voltei para a cadeira de gestão, saí da cadeira de especialista, voltei para a cadeira de gestão e hoje eu não escrevo mais. Escreve WhatsApp, e-mail. WhatsApp bastante, e-mail bastante, processos bastante, assina bastante coisa. Quando muito um artigo. Mas não tenho mais essa rotina, eu sinto falta disso, sabe? Claro. Porque eu gosto, sempre gostei. Mas o futuro a Deus pertence, né? Claro. A gente não sabe o dia da manhã. A parte, a gente sempre conversa muito sobre isso. A parte, quando a gente assume uma gestão, bom, tu também deve ter passado por isso, né, Michael, lá na prefeitura, que a coisa do sangue do repórter, né? Porque sim, ainda que tu não tenha tido a experiência profissionalmente, provavelmente o que te encantou em fazer jornalismo lá no início, a gente... Com certeza. Normalmente é isso, né? E por que tu fez jornalismo? Porque eu gosto de ler e escrever. É sempre essa, né? Porque fez publicidade? Porque eu era muito criativa. Porque eu gosto de desenhar. Sempre tem, né? Então, eu imagino que faça falta isso. Eu lá na origem queria ser jornalista esportivo e trabalhar em TV. Ai, quem nunca, Quem nunca, né? Eu também, a mesma coisa. E detalhe, da adolescência. É sempre assim, vou contar pra vocês agora rapidinho. Eu fugia, como o diabo foge da cruz, desculpa a expressão, de editoria de polícia. Eu não gostava, nunca gostei. Fugia, não queria fazer estágio. O mundo, a vida, me levou para ser coordenador de comunicação da Secretaria de Segurança do Estado, recebendo em WhatsApp o que vocês imaginam de coisas que recebiam nos grupos de inteligência da Brigada Militar, da Secretaria de Segurança, da Polícia Civil. Bom, e tendo contato com os... Com o mundo... e com os repórteres que sonhavam em cobrir a área policial. Muitos, aliás, ótimos repórteres, fiz muitas amizades nessa época. E eu acho que também consegui constituir minha reputação um pouco em Porto Alegre naquele momento. Mas eu fugi. Eu lembro que eu fiz quando eu era estudante, eu acho que eu era estudante ainda, eu fiz uma entrevista com o Paulão, do Polícia em Ação, finado, né, como diria minha avó, finado. Uma figura total. Mas eu lembro que eu fiz uma entrevista com ele quando ele estava eu acho que no sindicato dos servidores, algo assim. E ele foi muito... Ele tinha um perfil mais... muito escrachado, assim, né? Muito real. E ele dizia, não, pra trabalhar aqui tem que ter estômago, porque esse nosso jornal aqui, tu torce e sai sangue. Era algo assim... Imagina os vídeos que eu recebia na época de WhatsApp. Gente... E eu fugia. Eu não gostava, nunca gostei. Mas... a gente vai aprendendo, né? Vai criando casca, inclusive. Eu tive eu tive no início, né, da vida de repórter, fazia cobertura policial, principalmente fim de semana, né, cobrindo plantões, né? assim, ou férias de colega, daí fazia no Correio do Povo, fazia o mês inteiro de março, tirava férias do colega e ficava lá, assim. Mas eu te digo assim, normalmente quando o repórter começa, né, ele vai para a editoria de polícia, muitas vezes, e te dá uma cancha, porque são assuntos, e são assuntos sensíveis, tem que ter um jeito de chegar ali numa família que está enlatada, numa cena de crime, então dá uma habilidade para muitas outras áreas depois, sabe? Não tenho dúvida. Gente, chegou aquela hora. Peraí, vou olhar no relógio aqui. Última pergunta. Nos meus cálculos ainda temos 1h30. Olha depois a Maria vai me cobrar. Vai mesmo, ela vai. Tá chegando. Aliás, tá me mandando mensagem aqui já. Última pergunta, Michael. Pois é, eu até fiz uma lista aqui, a gente não conseguiu... falei que a gente não ia vencer todas, eu te falei. Embora eu adoraria ficar aqui até... O Michael, inclusive, contou, antes de ligar as câmeras, que a primeira vez que ele veio aqui, ele veio com um papelzinho e várias perguntas feitas à mão. E ele sofreu bullying por isso, então dessa vez ele trouxe o seu papelzinho, a sua caneta, mas agora foi impresso. Michael sempre digital, isso aí. Exatamente. Mas eu queria te perguntar, a gente fala muito na gestão pública, né, sobre legado. Tu estás ali há 2 anos e na comunicação, certamente tu criou novos processos, de repente novos departamentos, com o crescimento do digital. O que vai ficar de legado para a comunicação da Prefeitura de Porto Alegre, da tua gestão? Eu poderia enumerar e diferenciar ou dividir entre um legado físico,
para um legado talvez intelectual e formação, né? Eu acho que o legado físico, assim, a gente fez um investimento muito grande nessa mudança de sede. Eu gosto de dizer que talvez eu tenha sido o maior beneficiário, porque minha sala no Paço Municipal não tinha janela. Eu lembro. Lembra disso? Lembro. Aliás, aquela entrevista de Parecia- 2 horas foi que lá. eu fiz referência foi lá. Era um bunker, né? Assim, inacreditável, mas era maravilhoso. O Paço é um espaço espetacular, né? Mas assim, não tinha uma estrutura adequada, né? E essa mudança para o centro administrativo Guilherme Socias Vilela, ali na João Manuel, a gente pegou, hoje é o 14º andar, todo, Muito maravilhoso. o espaço novo, moderno, a gente fez uma reforma muito bacana. Uma vista maravilhosa pro Guaíba. Que o Maicon também não pode reclamar da Também vista, não né? Porque pode, da critério não lá tem critério também é também, muito E privilegiada. aliás, eu já né? gostava da vista quando era lá na Praia de Anterior. Bela, no anterior. Agora, então. no trem Só deixa eu fazer melhor uma ainda. parte bem curtinho. Nós temos a colega Suzy Scarton, que Aham. um beijo pra Aham. Suzy, que todo dia, como ela senta bem próximo da janela, virada pro sol, ela manda no grupo de WhatsApp o alerta de pôr do sol. Ela sempre manda um alerta Ai, de pôr que do sol ótimo. para que todo mundo possa, que às vezes as pessoas não percebem, Claro, né? sem dúvida. Então é muito interessante. Muito isso. bom, pessoal. Ó, Gostei é da agora. ideia. Quem quiser Exatamente. Tem instagramável, que quem ser quiser. 3, 4 minutos. Verdade, querido. E assim, eu acho que o legado físico da estrutural, eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? Ir para uma nova sede, um espaço único, próprio, porque a Secom já foi de outros lugares. Ela, inclusive, foi fora do Paço em governos pretéritos, né? Anteriores. E aí eu acho que isso, sim, pô, a gente formou uma estrutura bacana. Isso para mim é um legado muito legal. Um legado que a gestão deixa para a comunicação e felicidade a minha de estar lá nesse momento e conduzir esse processo, porque aquela obra eu acompanhei de perto, assim, semanalmente eu ia lá organizar, aqui a gente vai fazer assim, aqui eu vou fazer um estúdio futuramente, já deixei o estúdio fechado pra gente montar. Nesse meio tempo a gente reorganizou todos os computadores, uma nova estrutura, um mobiliário novo. Então, assim, eu acho que tem um legado físico aqui. Aí, olha aqui, ó, já quero ir lá de novo, tá? Porque, Hora que quando eu fui, tinham recém se mudado, ainda É. tinha muitas coisas que o Luiz dizia, ele nos levava e dizia, não, aqui vai vai ser assim. Aham. Já Já tem tá um na monte hora de de ir coisa lá de legal. novo. Tá na hora, a casa é tua, mas E a tem um hora time quiser muito chegar. bom lá, né? Tem Não, um muito time, bom eu acho que um também. pouco o legado que eu me refiro, não sei se alcunhei certo, intelectual, ou Sim. é um pouco isso, são as pessoas. É o que a gente deixa para as pessoas, assim, né? E a formação do aculturamento do processo de comunicação na prefeitura. Que eu acho que a gente vem fazendo com muita persistência, aculturar uma estrutura pública, seja na área que for. É muito difícil, muito difícil. Na comunicação não é diferente. Os processos, os fluxos, as diretrizes. Hoje a gente consegue ter uma rotina para dentro, que eu gosto de dizer, para dentro do GCS, né, do Gabinete de Comunicação Social, para fora com as pontas e com o mercado, muito mais azeitado. E eu acho que isso foi uma construção formiguinha, assim, desde o início até a gente chegar nesse amadurecimento, nessa musculatura toda que eu fiz referência antes da equipe, da estrutura, os profissionais, a gente buscou muitos profissionais no mercado, tem um time muito forte, muito qualificado. E, em geral, é isso. O fortalecimento das redes sociais é um ponto muito positivo. A gente tem um crescimento exponencial nas redes, assim. Por quê? Porque a gente consegue gerar conteúdos atrativos, ao mesmo tempo informativos. Claro. A comunicação do ponto de vista da publicidade, e é uma diretriz que o prefeito nos diz, ela é educativa e é isso que a gente força muito. Então, o A Gente Vive, A Gente Cuida vem muito nessa toada. É um legado que a gente quer deixar para a cidade, né? Não só as ações de bem cuidar da cidade, mas o processo de aculturamento, de mudança de, palavra da moda, mindset das pessoas, né? Para que justamente a gente deixe uma cidade melhor, uma cidade mais limpa, mais organizada, e a comunicação vem ao lado disso. Então, teria muitos legados que eu gostaria de deixar. Muito bom. Eu acho que tem muitos que a gente pode falar mais, e se me convidar para uma próxima eu venho. Não, a eu gente já vou ter disserta que mais. convidar. Depois o diretor vai brigar comigo, porque eu Vai, fico vai, prometendo parte 2 pra todo mundo. Ah, entendi. Mas é que se deixar, a gente vai falando e tem verdade. muitos assuntos. Eu acho muito. Tem assuntos que eu fico muito empolgada, assim. A gente conversa muito, né, Luiz, Muito, desde que tu assumiu. muito. E a gente nunca tem. Não termina uns assuntos, É né? verdade. Tanto que a nossa entrevista durou mais de 2 horas. E comunicação é isso, né? Eu É acho que isso. sempre está em aberto, tá tudo em aberto. isso. É verdade. É vivo, né? É vivo. Meninos, muitíssimo obrigada. Obrigado. Adorei o nosso papo, adorei ter vocês aqui. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, lembrem sempre de comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E como vocês sabem,
no Fala Mercado sempre tem conteúdo novo. Eu te espero semana que vem. Muito obrigada, meninos. Valeu. Vou deixar vocês se despedirem, senão também brigam comigo pra não deixar as pessoas falarem. Michael, querido, muito obrigado. Parceria já de longa data. Sim, Um sim. orgulho e uma honra estar dividindo contigo essa mesa. Tu sabe que é um cara que eu admiro muito. E Marcinha, nem se fala, nossa parceria, né? Sempre. Também de longa data. E queria agradecer mais a oportunidade de estar aqui. E estou sempre à disposição, sempre aberto aqui para a hora que vocês quiserem. Me chama que eu venho correndo. E eu também quero parabenizar o secretário pelo trabalho aí reconhecido, né, na nossa comunicação pública. É um prazer estar aqui de novo e me chamem sempre, adoro Coletiva. Chamo mesmo. E sabe que a primeira vez que eu apareci no Coletivo, assim, estudante, lá no início da faculdade, fiz um texto lá divulgando alguma ação que eu nem lembro mais o que era, mandei pro Coletiva, saiu, assim, eu me senti, tô grandão. dentro, Tô tô grande. dentro da comunicação. Agora eu tenho Agora nome. vai, exatamente. Legal. Mas é legal que vai acompanhando, né, cada etapa da gente, é um arquivo aí da nossa comunicação. Eu sempre então... digo isso, a gente serve ao mercado da comunicação como um registro histórico. Exatamente. Não só de empresas, mas de carreiras. Claro. Né? Legal. Então é sempre uma honra participar, Obrigada. me chamem sempre. Coisa Tá? boa. Agora sim, espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.